Amados, eu quero agradecer a Deus por ter chegado aqui e poder me reunir com vocês. Creia, aqui está um vaso de barro quebrado, machucado, mas já recebi. Aleluia! E por isso o Senhor vai nos abençoar. Eu pedi uma palavra ao Senhor para a igreja nesse culto, e o Senhor me deu uma palavra muito conhecida, como a Bíblia, ela é toda conhecida. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova cada dia que a gente escuta, cada momento que a gente lê, cada momento que a gente medita, ela se renova em nós. E eu creio que a igreja vai receber da parte do Senhor. A igreja vai receber da parte do Senhor. O Espírito de Deus me deu uma mensagem sobre o livro de João. Os irmãos vão aí abrindo. João, capítulo 3. João, capítulo 3. É o momento em que o Senhor Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Nós iremos, pela misericórdia de Deus, tentar falar hoje sobre o novo nascimento. É um assunto muito conhecido, mas é muito importante. E sempre eu digo, quando eu vejo um texto na Bíblia que Jesus diz assim, em verdade e em verdade, Jesus nunca mentiu. Mas quando ele diz assim, em verdade e em verdade, ele está querendo que a gente pense 2 ou 3 vezes no que ele está falando. Ele se repete em verdade e em verdade. Então vamos ler. Diz assim, começando do primeiro capítulo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra que nós temos que meditar, pensar e viver essa palavra. E vou dizer o que eu estou dizendo a vocês, eu estou dizendo para mim mesma.
Eu estou dizendo para mim mesma. Porque Jesus está falando aqui de uma mudança de vida. Agora, o que eu queria ressaltar nessa palavra, com a ajuda do Espírito de Deus, é o seguinte. Nós vemos Jesus tendo um encontro com pessoas em boca de cacimba, pessoas no meio da rua, pessoas dentro de um barco. Nós vemos Jesus tendo um encontro com todo tipo de gente. Mas esse encontro aqui foi um encontro muito especial. Porque nesse encontro, a igreja do Senhor recebeu uma doutrinação da parte do Senhor Jesus, que isso é glorioso. Mas também nós temos que ter cuidado com essa doutrina. E temos que viver essa doutrina, irmãos. Porque quando Jesus, ele adverte esse homem, quem era Nicodemos? Todo mundo conhece a história de Nicodemos, todo mundo conhece. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos não era um qualquer, irmãos. Nicodemos era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Hoje. Era como se um ministro do Supremo Tribunal Federal estivesse indo ao encontro de uma pessoa simples, porque até então Jesus era tido ali em Israel como um homem. Uns diziam que ele era mentiroso, outros diziam que ele era profeta, outros diziam que ele era um enganador. Então, quando um homem desse, irmão, vem ao encontro desse homem, é porque com certeza o coração desse homem estava aflito, o coração desse homem estava inquieto para saber das coisas do alto, para saber das coisas de Deus. Israel, nesse momento dessa passagem de Nicodemos, Israel, Dedinha, arranja uma aguinha para mim, que eu estou hoje naquele dia da boca seca. Arranja uma aguinha. Amém. Deus abençoe. É o dia da secura dos diabéticos. Então, esse homem, ele era uma pessoa muito importante, mas ele estava com o coração procurando Deus, procurando saber das coisas eternas, procurando saber das coisas celestiais. E eu nunca vi ninguém procurar Jesus para que ele não chegue. Aleluia! Essa é a vitória da igreja, irmãos. Ninguém procura Jesus para ficar sem uma resposta. Ninguém procura o Espírito Santo para que ele não apareça na sua vida. Entendeu? O mundo perece com fome das coisas espirituais, porque as pessoas não estão se preocupando de sua vida espiritual. Muita gente passa por essa vida achando que essa vida é só isso aqui, mas não é. Não é só isso aqui. Nós temos que viver a duplicidade da vida espiritual e a vida material. Não podemos fugir dessa realidade. Isso é uma realidade de todo mundo. E esse homem importante, doutor da lei, mestre, como a palavra fala, mas ele foi às escondidas procurar Jesus, porque ele estava preocupado. Por quê? Israel estava vivendo nesse momento num domínio romano. Israel estava destruída, comandada por Roma, e havia uma inquietação naquele lugar, naquele tempo, uma inquietação dos judeus. Eles estavam numa verdadeira aflição. Nesse período, foi o período exatamente que João começou falando do ministério de Jesus. João começou a profetizar e a batizar, e as multidões indo atrás de João, que a Bíblia diz que João veio abrir os caminhos para o Filho de Deus começar a se apresentar na terra. Foi assim que Deus determinou, e assim aconteceu. Então João pregava, João batizava, João falava do reino de Deus.
E as pessoas começavam a ficar naquele movimento, preocupado. Quem é que está falando a verdade? A verdade está dentro do judaísmo? A verdade está com João? Ele está batizando? Ele está fazendo coisa diferente? E o Sinédrio quietinho. Na história de João, eles estavam quietos. Mas quando Jesus chegou, que Jesus fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, que foi aquele primeiro milagre que ele transformou num casamento água em vinho. Então aquela notícia se espalhou. Faltou vinho e o homem falou que enchesse as talhas e o vinho e tal. E começou aquele movimento. Não existia telefone, nem existia meios de comunicação, mas de boca em boca a fofoca corre ligeiro. E glória a Deus, porque teve gente para sair falando essas coisas, que na verdade era uma boa, né, falácia do povo. Pois bem, e aí Jesus passou a ser conhecido a partir dali como o profeta que fazia milagre. E Jesus esteve também num lugar que foi naquele momento que ele chegou no templo, na purificação do templo, que Jesus se revoltou com o que estava acontecendo, porque era sabido que na lei eles levavam animais para consagrar naquele tempo, para levar para sacrificar e consagrar ao Senhor. Só que, como sempre, irmãos, na religião existem falhas, em Deus não. Na religião existe. Na vida de presbítero, de pastores, de diácono, de mulheres de Deus, existe falha sim. Mas em Deus não existe dúvida nenhuma. Não é verdade? E Jesus chegou ali, quando ele viu aqueles cambistas vendendo, obrigando o povo a trocar a sua moeda para comprar aqueles animais, porque o Senhor determinou que a pessoa criasse seu animal e levasse para oferecer. O animal tinha que ser limpo, tinha que ser tratado para oferecer, para fazer o sacrifício ali no templo, para a purificação. Era a coisa da lei. Mas os sacerdotes acharam por bem se reunir e dizer que as pessoas só podiam sacrificar se comprassem os animais a eles. Por quê? Porque eles queriam vender o animal caríssimo. Eles queriam tirar proveito da vida daqueles adoradores. E não é diferente no tempo de hoje. A gente está vendo aí as internet da vida falando. Mas ninguém se engane. Os escândalos podem acontecer, mas nós não podemos enfraquecer a nossa fé. A gente ficar frio na fé por causa de escândalo, não. Pelo contrário, nós devemos cada dia mais nos aproximar do Senhor. Porque a Bíblia diz que isso teria que acontecer. Esses escândalos, tudo que está acontecendo aí, isso devia acontecer. Mas importa que o Filho do Homem seja vivenciado na nossa vida. Jesus seja vivenciado todos os dias na nossa vida. E aí, Nicodemos, ele procurou Jesus de madrugada e de noite. E quando ele estava naquele momento ali com Jesus, que ele teve muita dúvida com relação a isso. E aí Jesus disse: é necessário nascer de novo. Que ele disse que não, como podia, tal. Aí Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Jesus. E aí já derruba aquela coisa que quem crê nessa coisa de reencarnação já morreu por aí. Por quê? Se quem é nascido de carne não tira pecado, como pode um homem renascer? Cada vez que renasce, duplica o pecado. Cada um que nasce, nasce no pecado. E nunca vai ter quem elimine o pecado. Mas Jesus não. Jesus não nasceu do pecado, não. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Oh, glória! Nós cremos num Deus vivo, poderoso. Nasceu diferente, viveu diferente. Veio de cima. E quem veio de cima perdoa pecado, transforma a vida, salva, cura e leva para o céu. Aleluia! E aí Nicodemos teve aquela conversa com Jesus.
Mas como ele era um membro do Sinédrio, imagine que um homem daquele, eles tinham que conhecer a lei. A lei eu até anotei aqui, porque eu fiz uma rápida pesquisa sobre isso. A lei tinha 613 mandamentos. E um homem desse, ele tinha que conhecer esses 600 mandamentos, 613 mandamentos, de frente para trás e de trás para frente. Imagine, 603 mandamentos, ele tinha que dizer decorado assim, como a reza, entendeu? Porque era exigido que ele soubesse a lei. Mas, mesmo ele sabendo de tudo isso, mesmo ele sendo um homem importante, ele tinha um vazio dentro dele, que era tamanho de Israel todinho. O vazio era muito grande. Então, quando ele teve aquela conversa com Jesus, é lindo quando a gente vê Nicodemos ter aquela conversa com Jesus, ter aquelas dúvidas. Mas quando ele foi ali procurar Jesus, era porque o Espírito de Deus já estava mexendo na alma dele, mexendo no interior dele. E a Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus. Ainda que não às claras, mas ele seguiu a Jesus. Ele compreendeu. Jesus abriu o entendimento dele. É impossível alguém ter um encontro com Jesus que Jesus não abra o entendimento. Então, se alguém aqui ainda não sente esse novo nascimento, busque a Deus. Busque a Deus. Há quem diga por aí, muitas vezes, quando Jesus disse assim: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito, aí muita gente pensa que nascer da água é ser batizado nas águas. Negativo. Nascer das águas não é ser batizado nas águas, não. É importante ser batizado? Sim, é importante você se batizar, você ser membro daquela igreja que você faz parte, para fazer parte do corpo do Senhor. É um mandamento, Jesus mandou. João ensinou, Jesus chancelou aquilo que João estava fazendo. Mas o nascer das águas é uma coisa totalmente diferente do que muita gente pensa. E nascer do Espírito também. Muita gente pensa que ser nascido do Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Negativo, não é. Ser batizado com o Espírito Santo é um dom que Deus dá a quem Ele quer. É um presente. É um presente de Deus. Ele dá a quem Ele quer. A pessoa é batizada, a pessoa fala em línguas. Mas não se preocupe. Se você não for batizado, mas você tiver certeza da vida eterna. Você tiver certeza da vida eterna. Se Jesus vier hoje, você sobe. Você sobe. Então, o nascer da água é o conhecimento da palavra. Quando a gente aceita Jesus, que a gente começa a se inteirar das coisas do céu, a ler a palavra, a se consagrar à água da palavra. Jesus, Ele nos ensina pelo Espírito dEle a palavra. Porque, por exemplo, irmão, você hoje está na igreja, aí você se batizou, você foi membro, você tomou ceia. Se você deixar Jesus, você vai para o céu? Não. Você pode ser membro, mas você não vai para o céu. Jesus lhe batizar com o Espírito Santo hoje, e você deixar os caminhos do Senhor, você vai para o céu? Não. Então, você tem que ser nascido de novo. O nascer de novo é vida com Deus. É você viver colado no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Você buscar se envolver na obra do Senhor. Você não ter vergonha de dizer que você é um salvo. Eu fico achando graça, irmão. Tem gente que diz que tem vergonha de dizer que é crente numa repartição. Tem gente que tem vergonha de dizer que serve ao Senhor num lugar. Pois eu não tenho, não. Eu tenho uma alegria. Eu tenho um prazer de dizer, de falar do meu Senhor. Ele me comprou, Ele me salvou. Eu vou ter vergonha de dizer que eu sou uma serva de Deus, irmão? De jeito nenhum. Você vai ter vergonha de mostrar as obras da carne, que são obras malignas, e não dizer que é um servo de Deus. Então, esse homem, ele conheceu a palavra,
E o lindo é que a gente vê que Nicodemos seguiu a Jesus. Quando você vê quando aconteceu tudo em Israel, que Jesus foi até a cruz, quem estava lá? José de Arimateia e Nicodemos, pegando e envolvendo o corpo do Senhor para botar lá no túmulo. Eles tinham certeza que Jesus ia ressuscitar. Eles tinham certeza, eles receberam a palavra. Eles estavam ali envolvendo aquele corpo, mas certo de que ele disse que vai ressuscitar. E Jesus ressuscitou. Aleluia! Nós não servimos a um Deus morto, irmão. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso. E é muito lindo também aqui nessa palavra, quando a Bíblia fala de o vento sopra. E não é, né, no capítulo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh glória! Esse vento do Espírito, irmão, ele faz coisas que você nem imagina. Você hoje ora, aí sai: Jesus, tenha misericórdia de mim, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Aí lá na frente chega uma pessoa que nem você pensava que aquela pessoa, e chega e dá uma palavra a você e alimenta a sua alma. Você escuta um louvor, você escuta uma palavra, e Jesus está sempre ali perto de você. Então é glorioso ser nascido de novo. Agora tem uma coisa: esse novo nascimento, irmão, tem que acontecer na nossa vida. Tem que acontecer na nossa vida. Porque ser nascido de novo é ter, irmãos, a chave da porta do céu. Creia nisso. Se você não sente ainda esse novo nascimento, peça a Deus. E começa na hora que você se entrega a Jesus. Você se entrega a Jesus, e Jesus vai lhe dando condição para você viver. Agora, muita gente perde muitas vezes de estar dentro da casa do Senhor, porque acha que para ser servo do Senhor, que para servir o Senhor, ele tem que ser totalmente espiritual. Mas não é assim. Você tem que viver as duas identidades: a identidade espiritual e a identidade material. Essas duas ficam brigando uma com a outra. E como é que você tem força para resistir o diabo? Se você der mais ênfase à parte espiritual. Então, se você ficar buscando ao Senhor, se você ficar se aplicando na palavra, se você orar. Existe um pastor que ele prega na internet, que ele diz assim: mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então, não pense que você vai servir o Senhor e vai viver uma vida inteira de santidade, não. Porque nós estamos ainda na carne, irmão. Nós estamos na carne. E é uma briga da carne e do Espírito. Mas nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 8, quem quiser conferir aí, Romanos 8, versículo 8, aliás, capítulo 8, versículo 8, 9 e 11, vamos ver aqui, Romanos, diz assim, 8, 9 e 11, deixa eu ver aqui, diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí o versículo 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você pode estar, irmão, lá no pó da terra, mas se você morreu em Cristo, se você morreu, nascido de novo, você vai ressuscitar. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja, irmão. É a gente ter Jesus dentro de nós 24 horas.
Essa é a esperança da igreja. É ter Jesus. Aí quando nós vamos em Gálatas, deixa eu dar uma olhadinha aqui em Gálatas, que também é muito importante essa referência. Gálatas 5 é o capítulo e o versículo é 17. Diz assim. 17. Diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Veja, irmão, a Bíblia está dizendo muito claro: nós somos tentados 24 horas. 24 horas. Porque ser perfeito como Jesus é impossível. Nós vamos ter essa perfeição quando nós estivermos lá com Ele. Aí nós vamos ter essa perfeição. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente está se agarrando com Deus toda hora. Temos que nos agarrar na graça, na palavra, porque é difícil. A vida nossa aqui na terra, principalmente quem está vivendo esses últimos dias aqui, é muito difícil. Porque a carne da gente só tende a gente fazer as coisas que desagradam a Deus. Mas se você caiu nessa, se levante. Enquanto você tiver fôlego de vida e sentido para adorar, adore. Peça perdão em nome de Jesus. Peça perdão, que Jesus está pronto para lhe perdoar. A gente cai porque Satanás fica dizendo no ouvido da gente: tu não presta não, tu fizesse isso, tu fizesse aquilo. Quando eu escuto essa vez, eu digo: vai para lá, Satanás. Eu tenho um Salvador bondoso, maravilhoso, que me renova toda hora. Tu estás perdido comigo, meu demônio. Não é isso? Porque, irmãos, os primeiros inimigos da gente estão dentro de casa. É a Bíblia que diz. Os primeiros inimigos da gente estão dentro de casa, irmão. Porque o diabo usa um, usa outro, aperreia um, aperreia outro, e a gente às vezes sai da graça, não é assim? Mas quando a gente se lembra que a gente tem um Salvador bondoso, aleluia, e o Espírito de Deus como o nosso auxiliar. Oh, glória, irmão. Que coisa gloriosa é ter Jesus. É muito bom ter Jesus. Então nós temos que agradecer por essa salvação. E quem eu estou falando para vocês, estou falando para mim, primeiramente para mim. Quem aqui não sentiu o novo nascimento, trate de sentir. Porque Jesus disse aqui claramente a Nicodemos que se não houver o novo nascimento, não entra, não está salvo. E a peleja da gente aqui, irmãos, é não ficar nessa terra. Duro será para quem ficar aqui, irmão. A coisa vai ser muito difícil. Nós estamos vendo o vento da inquietação já no mundo. Estamos vendo. Essa semana eu abri meu celular e eu vi um negócio que eu disse: Jesus, o teu sangue tem poder. Estava lá um juiz com uma certidão de casamento na mão, assim, e dois homens se beijando o tempo todo. Eu tenho que falar, irmão, não posso ficar calada com um negócio desse, não. Se beijando e se casando, os dois, se casando, se beijando. Irmãos, foi esse o modelo que Deus deixou aqui na terra? Foi esse o modelo? Homem com homem dá uma família, irmão. Uma mulher com a mulher dá uma família. Eu posso ser presa, não estou nem aí. Eu tenho que dizer que isso está errado. Em nome de Jesus, isso está errado. Esse não é o padrão de casamento que Jesus criou para a humanidade. Deus criou macho e fêmea. Não foi homem com homem, nem mulher com mulher, irmão. Em nome de Jesus, não foi. Mas se por fraqueza alguém já caminhou por esses caminhos, peça perdão a Jesus. Se esse vídeo está chegando em algum lugar nesse momento, ou se vai chegar, e se você está caminhando por esses caminhos, peça perdão. Porque você está se contaminando e desagradando o Espírito de Deus. Você está se contaminando e desagradando o Espírito de Deus. Você é livre para a lei dos homens, mas você está preso pela lei do Espírito de Deus. Você está livre pela lei dos homens. Agora também eu quero lhe dizer, se você pedir perdão,
você é tão digno quanto qualquer santo que está na terra. Peça perdão. Pediu perdão e deixou. Jesus está aqui para nos ajudar. Essa é a vitória da igreja, não é? Então, ser nascido de novo é não roubar, irmão, também. Roubo também é pecado. Roubo na balança. Roubo na infidelidade das coisas. Mentira para roubar as pessoas, né? Traição. Tudo isso, irmão, são obras da carne. São obras da carne. Então, eu estou isenta disso? Não. Não. Eu não estou isenta disso, mas eu luto contra isso. A gente tem que lutar. A gente tem que lutar para entrar no céu. Porque o preço da salvação já foi paga. A salvação está garantida. Mas nós temos que batalhar todo dia para alcançar. Todo dia a gente tem que batalhar para alcançar essa salvação. A salvação não é dada e você vai viver de todo jeito, não. Jesus disse aqui: é necessário ser nascido de novo. Ele disse isso. Essa é a condição. E aqui no final desse versículo a gente lê assim, olha, é muito importante isso aqui. No capítulo 10, Jesus disse a Nicodemos assim, olha. Eu acho tão lindo, porque Jesus, ele se preocupa de dizer as coisas bem direitinho para que ninguém fique com dúvida. Ele disse assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava falando dele. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! Essa serpente que ele está se referindo aqui, que ele fala dessa serpente, é porque Moisés, quando vinha conduzindo o povo pelo deserto, o povo, sempre o povo, irmão, nós somos miseráveis mesmo. Nós não valemos nada. Deus é tão bom e a gente não vale nada, irmão. Em nome de Jesus. O povo começou a reclamar. Deus mandou maná, mandou água. Deus fazia uma nuvem de ar-condicionado para eles durante o dia. E à noite uma nuvem para aquecer eles. Mesmo assim, eles ficaram blasfemando contra Deus. E por conta dessas blasfêmias que eles fizeram, Deus tirou. Porque Deus mandava os pássaros voar e cair dentro das tendas para eles terem carne para comer à vontade. Era carne, era ar-condicionado sem pagar nadinha, Celp. Irmão, Deus é bom demais, Deus cuida da gente. As mulheres pariam sem precisar de maternidade, de nada. Nascia tudo direitinho. Os meninos cresciam tudo forte. As sandálias espichavam no pé. As roupas espichavam. Os meninos iam crescendo e a roupa ia crescendo, irmão. Isso é milagre. É milagre, irmão. Não tinha loja para ninguém comprar roupa. Nem comprar calcinha, nem nada. Mas tudo espichava no corpo, irmão. Que bênção. Não é isso? Deus cuidava, não precisava de farmácia. Deus cuidava e Deus cuida do seu povo. E eles começaram a reclamar, a blasfemar, a dizer coisas, a dizer que estava com saudade das cebolas e dos alhos. Está vendo? Aí Deus fez o seguinte: olha, Moisés, estou tão revoltado, que esses que estão comandando as revoltas, eu vou meter serpente aqui para morder ele e eles morrerem. Não deu outro, irmão. Começou uma tal de serpente. Quando eles estavam lá deitados, quando vieram uma butada nos pés, envenenado, morria e ficava ali. Você está vendo como é? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, não é? E Deus sabe. Quando ele chegava falando, acho que as pobres das mulheres diziam: filho, te acalma, Deus não está mandando, os meninos estão mamando, está tudo certo aqui, né? Mas eles perturbados, eles aborreceram a Deus. E a Bíblia diz que foi muita gente morta com essa história dessa serpente. Mas quando o povo se inclinou, quando viram que era castigo, começaram a orar: ah, Deus nos perdoa, Deus nos perdoa, Deus misericordioso. Chamou Moisés e disse: Moisés, já que o povo está clamando, faz o seguinte,
faz uma serpente de metal, bota numa haste e diz assim: quando um for mordido, corra e olhe para a haste, que é sarado na hora. Aí Jesus faz essa referência assim: assim como lá no deserto o povo olhava lá para a cruz, a serpente de metal, e ficava curado, assim o Filho do Homem vai ser pendurado na cruz. Mas se quem olhar para o Calvário e receber Jesus, fica curado. Oh, glória! Aleluia! O sangue de Jesus, irmão, está sendo derramado até hoje na mente daqueles que aceitam, que crê. O sangue de Jesus foi poderoso. Jesus foi poderoso. Agora precisamos de nascer de novo, né? Tem um hino, eu não tenho voz para cantar hino, mas é só um corinho assim: nasce de novo, andai já com Deus, pertence ao povo que vai para o céu. Tem a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Oh, glória! O caminho é estreito, a porta é também, mas Jesus nos conduz. Jesus nos conduz. E a gente vê aqui que essa palavra fique no coração da igreja, no meu coração e no coração daqueles que vão escutar esse vídeo. Se os irmãos puderem transmitir para os seus amigos, estará pregando a palavra do mesmo jeito, estará abençoando o canal do nosso irmão aí, que tem tanto prazer em vir fazer esse trabalho no culto das mulheres. Então, espalhem se vocês acharem importante, e tenho certeza que Deus recompensará cada um, porque quem espalhar esse vídeo estará pregando a palavra também. Pregando a palavra, dizendo que é salvo, que é nascido de novo. Então eu quero agradecer a oportunidade, que o Senhor nos ajude, que a gente possa sempre estar olhando a haste do Calvário e agradecer essa salvação tão bondosa, tão preciosa que o Senhor nos deu. E nós devemos viver marchando e todo dia nascendo de novo, viu? Esse nascimento é eterno, até Jesus nos levar ou a igreja ser arrebatada. A gente tem que nascer de novo todo dia, porque todo dia a gente peca e todo dia a gente pede perdão. Tem que ser assim, né? Pedindo a Deus para não desagradar Ele, para não levar uma mordida da serpente. A serpente é o diabo, porque às vezes a gente sai do controle e o diabo lança a mão. Porque se o Espírito de Deus, irmão, se afastar, o diabo nos traga. Pode ter certeza. Mas o Espírito Santo de Deus está no meio da nossa igreja, no meio do nosso povo. E nós estamos olhando para a cruz e nascendo todo dia. Que Deus abençoe a igreja.